O que faz Henry Cavill tão bonito? O que os atores que interpretaram o Superman têm em comum? Seja bem-vindo ao canal André Zair Foto. Hoje vamos analisar a beleza do rosto do ator Henry Cavill e descobrir o que o faz tão atraente. Antes de tudo, devemos considerar que o rosto de uma pessoa pode variar nas fotos de acordo com a maquiagem, a iluminação, o ângulo, o tipo de lente e o retoque de imagem. Assim como também o rosto da pessoa pode mudar ao longo do tempo devido a procedimentos estéticos, envelhecimento e a variação da composição de gordura corporal. Vou utilizar fotos de Henry Cavill atuais como o conhecemos e também fotos dele mais jovem no início de sua carreira. À medida que Henry Cavill amadureceu, o seu rosto ficou bem mais definido. O ator nasceu em 5 de maio de 1983 e atualmente tem 39 anos. Ele tem 1,85 m de altura e pesa 92 quilos. Henry Cavill ficou consagrado como Superman em vários filmes como O Homem de Aço, Batman vs Superman e A Liga da Justiça. O ator também estrelou a série The Witcher e filmes populares como Missão Impossível Efeito Fallout e Enola Holmes. E existem rumores de que ele possa interpretar James Bond no próximo filme da franquia 007. Henry Cavill é admirado por homens e desejado por mulheres. É assim que as mulheres reagem diante de sua presença. Henry Cavill tem uma beleza tipicamente masculina, com muitas características de dimorfismo de gênero. O rosto de Henry Cavill é bem parecido com o de Matt Bomer. Veja a comparação da foto de ambos lado a lado. O formato do rosto de Henry Cavill é retangular e a característica mais proeminente é a sua mandíbula larga com contornos bem angulares. O terço inferior do rosto é maior em altura do que os terços médio e superior. Vamos começar analisando a mandíbula, que é o ponto forte de Henry Cavill. A mandíbula é de grande importância para o rosto masculino. Em homens, mandíbulas largas são mais apreciadas. Mandíbulas mais estreitas prejudicam a atratividade masculina, a menos que a região do rosto médio e dos olhos seja muito bem desenvolvida e atraente. A mandíbula de Henry Cavill tem a forma de um trapézio. Ao observar os terços da mandíbula, vemos como a região do queixo é bem mais larga. A largura bigonial é 90% da largura bizigomática, o que é uma ótima proporção. Em homens, valores entre 90% e 100% são atraentes e dão mais masculinidade ao rosto. Ele não tem acúmulo de gordura submentoniana, que é esta região indicada na imagem. Ele aparenta ter uma pele firme. A proporção entre o comprimento do queixo e do filtro labial é de aproximadamente 2,2, que é uma ótima proporção, bem masculina. Ele tem um queixo bem projetado para frente, com a fenda bem demarcada. E Henry Cavill também tem uma mandíbula projetada para frente, o que traz um ar mais masculino. Observe nesta imagem como a mandíbula passa pela linha tracejada, o que é desejável. A mandíbula deve pelo menos se alinhar com a ponte nasal ou de preferência ultrapassá-la. A sua mandíbula forma um ângulo de aproximadamente 11 graus em relação ao nível horizontal, que é um ângulo bem desejável em homens, e também é notável o contorno mais reto da sua mandíbula. O gônio, que é esta região indicada na foto, se alinha a um ponto no queixo. A angulação do gônio, que é um ângulo formado entre o corpo da mandíbula e o ramo, é de 107 graus. Este é um ângulo bem atraente e masculino. E o ramo da mandíbula tem um comprimento longo. Homens tendem a ter um ângulo do gônio mais fechado, o ramo mais longo e o queixo maior. Henry Cavill tem um terço inferior bem desenvolvido e masculino. O que podemos dizer de seus olhos? A região dos olhos tem grande importância para o rosto masculino. Em homens, os formatos de olhos mais apreciados são os amendoados e os encapsulados com inclinação neutra ou positiva.
Henry Cavill tem olhos amendoados. Os seus olhos são horizontalmente mais compridos do que verticalmente altos. A proporção da altura pelo comprimento é de aproximadamente 1:3. Seus olhos têm uma aparência gentil e convidativa, o que é mais adequado ao papel de super-homem. Talvez um olhar mais intimidador não seria muito adequado a este papel. O espaçamento entre os olhos também é harmônico e tem a largura de um olho. Isso mede a distância entre as duas partes internas dos olhos. Outra característica notável é a fixação mais profunda dos olhos no crânio. Isso dá uma boa proteção geral e suporte ao redor dos olhos. Cavill tem órbitas oculares compactas. Outro ponto interessante a se observar é que ele tem uma inclinação neutra da fenda palpebral. Essa inclinação é definida por uma linha que vai do canto interno ao canto externo do olho. Em homens, tanto a inclinação neutra quanto a positiva são percebidas como atraentes. Outro traço marcante é o formato da comissura medial do olho, que aponta para baixo, que é esta região indicada na imagem. E ele tem uma exposição mínima da pálpebra superior. Em homens, tanto olhos com mínima exposição da pálpebra móvel quanto olhos encapsulados são desejáveis. Sua esclera é branca e pouco aparente. A esclera é a parte branca do olho. O ideal é que a pálpebra inferior passe pela borda da íris. Cavill tem olhos azuis com a mancha castanha discreta no olho esquerdo. Este fenômeno é chamado de heterocromia. Olhos azuis são bônus para atratividade. Suas sobrancelhas são grossas e achatadas, quase retas. Suas sobrancelhas também têm uma inclinação neutra. A distância entre as sobrancelhas e os olhos é pequena, e a arcada supraciliar é proeminente, uma característica do dimorfismo masculino. Vamos analisar agora o terço médio da face. Ele tem um terço médio compacto com uma proporção bem interessante de 1:1. Suas maçãs do rosto são proeminentes, como podemos ver nesta foto 3/4. As bochechas são ligeiramente côncavas ou encovadas. Isso acontece por causa de maçãs do rosto salientes e pouca gordura na região bucal. Em homens, bochechas retas são visualmente atraentes. Bochechas côncavas, também chamadas de ocas ou encovadas, são igualmente atraentes. Cavill tem uma maxila com a projeção normal. O nariz de Cavill tem uma boa inclinação, nem virado para baixo, nem para cima. O ângulo nasolabial é de 99 graus, um ótimo ângulo. Ele tem o nariz reto e bem proporcional. A altura do nariz é 1,4 vezes maior que a sua largura, o que é uma ótima proporção. A proporção da largura do rosto para a largura do nariz é de 3,7:1, o que dá a impressão de o nariz ser ligeiramente largo. E por fim, o seu nariz tem uma boa inclinação em relação ao rosto, também chamado de ângulo nasofacial, que no caso dele é de 35 graus, um ótimo valor. O nariz é de média importância para os homens. Os homens ainda podem parecer atraentes com o nariz grande e o dorso côncavo. O que dizer do cabelo de Henry Cavill? O ator já apresenta sinais de calvície. Nesta foto, dá para notar perda de cabelo na região frontal. Quando ele era mais jovem, até os seus 20 anos, ele tinha uma linha de cabelo perfeita. Porém, ele teve uma recessão precoce na linha de cabelo. Aos 25 anos, ele já estava com entradas bem acentuadas. A calvície diminui consideravelmente a atratividade do homem. Os seus cabelos aparentam serem fortes e grossos, e são da cor castanho escuro. O corte de cabelo com franja combina bem com seu rosto e ajuda a disfarçar o princípio de calvície. Outras características. Ele tem um rosto magro, ou seja, ele não tem depósito de gordura no rosto. Quanto menor a composição de gordura corporal, mais definidos são os traços faciais. Sua pele tem uma textura mais áspera, o que é normal e esperado em homens com barba. Ele tem uma pele limpa, sem sinais de acne, manchas ou cicatrizes. Ele já tem rugas na testa, nos olhos, dobras nasolabiais e dobras nas bochechas. Isso faz parte do processo natural de envelhecimento. Ele tem a pele firme embaixo dos olhos, sem sinais de olheiras.
Em geral, ele tem uma pele de aparência saudável. Seus lábios são finos e os lábios são de média a alta importância para os homens. Depende do rosto da pessoa. Seus dentes são brancos, retos e sem lacunas. Ele tem orelhas de tamanho moderado, nem grandes nem pequenas, com a forma agradável, sem nenhuma anormalidade. E elas são paralelas e próximas à cabeça. A relação entre a altura e a largura do rosto é de 1,4, bem proporcional. A relação entre a largura e a altura da testa é de 1,9 para 1, uma boa proporção. A relação da largura do pescoço para o rosto é de 4,2 para 5, uma ótima proporção. A largura do pescoço é praticamente a mesma largura da sua mandíbula, transmite força e alta testosterona. A parte superior e a parte inferior do crânio são bem balanceadas. Podemos notar nesta foto que ele tem um osso occipital reto, o que se traduz em maturidade e alto dimorfismo. Vamos às considerações finais. Em síntese, podemos concluir que Henry Cavill tem um rosto proporcional, balanceado e simétrico. Sua beleza está acima da média e ele possui alto grau de dimorfismo masculino. Suas características marcantes são a mandíbula larga e bem projetada para frente, as maçãs do rosto proeminentes e contornos angulares. Um ponto desfavorável é que Cavill já está começando a sofrer os efeitos do processo de calvície. E o que os atores que fizeram o Superman em filmes e séries têm em comum? Compare as fotos de Henry Cavill, Tom Welling e Christopher Reeve. Parece que é um requisito importante para interpretar este herói ter uma mandíbula larga, projetada para frente e perfeitamente reta. Esse personagem também é representado assim nas HQs. Este vídeo foi uma sugestão de Regina Medeiros. O que você achou do vídeo de hoje? O que você acha da beleza de Henry Cavill? Clique no botão gostei e comente aqui embaixo qual a celebridade que você gostaria que eu analisasse no próximo vídeo. Ficamos por aqui, um grande abraço e até mais!